de quem foi o sacrifício, de Abraão ou de Isaac? Bom, vamos ler esse texto de Gênesis, capítulo 22, versículo 8, diz que eles andaram ambos juntos. No contexto judaico, a Akedah, uma palavra que significa sacrifício, Akedah é o momento daquele sacrifício onde Abraão recebe a proposta de Deus para que ele pudesse entregar o seu filho Isaac. Quando a gente pergunta de quem é o sacrifício, automaticamente a primeira resposta que vem à nossa mente é que o sacrifício foi de Abraão. Porque o texto já começa dizendo que Deus testa Abraão, né? Dizendo que, olha, eu preciso do seu filho, eu preciso que você entregue Isaac para mim, eu estou esperando a sua oferta, a sua entrega de Isaac, e eu quero que você entregue aquilo que você tem de melhor para mim. Então, automaticamente, quando a gente olha para esse texto, a nossa ideia é que o sacrifício maior foi o de Abraão. Porque qualquer pai, e principalmente Abraão, depois de receber o seu filho com 100 anos e Sara com 90 anos de idade, é óbvio que ele preferiria morrer a ver o seu filho morrer. Então, se Deus tivesse dito para Abraão, olha, Abraão, eu preciso de uma situação assim, você escolhe, ou você ou seu filho. É claro que Abraão, ele teria feito como milhares de outros pais na história fizeram. Ele colocaria o seu filho em segurança, ele subiria ao monte Moriá e ele se entregaria a Deus. Só que Deus não pede a Abraão, entre aspas, porque na verdade Deus está pedindo a Abraão sim, mas Deus pede Isaac. A maneira como Deus pede Isaac é para no final Deus pedir a Abraão. Então, de quem é o sacrifício? É de Abraão ou de Isaac? Olha, quando a gente mergulha no capítulo 22 inteiro, a gente percebe, segundo alguns rabinos, que Isaac não era mais uma criança. O rabino Rashi, que foi um dos maiores comentaristas da Torá, um dos primeiros comentaristas da Torá, ele disse que Isaac tinha cerca de 37 anos na Akedah. Lembre-se que Akedah significa sacrifício. Outros rabinos dizem que ele tinha por volta de 12 anos. Agora, há um consenso de que ele provavelmente teria entre 12 e 37 anos. Então, se Isaac tem ou 12 ou 36, que isso na nossa interpretação da narrativa não vai mudar tanto, a nossa ideia e a nossa observação é que Isaac, ele provavelmente estava muito consciente do que está para acontecer. Mas mesmo assim, ele com 36 ou ele com 12, ele já estava numa consciência tão grande que ele poderia chorar, ele poderia protestar, ele poderia apelar para a misericórdia do seu pai Abraão, mas não há no texto nenhuma reclamação da parte de Isaac. Em toda a narrativa de Gênesis 22 não há em nenhum momento uma reclamação da parte de Isaac. Isaac não é o receptor da ordem de Deus. Quem recebe a ordem de Deus é Abraão. Isaac não ouve Deus. Isaac ouve o seu pai. Mas a confiança nesse sentimento paterno, nessa confiança do pai era tão forte que Isaac considera o sacrifício e vai até o Monte Moriá, caminhando 3 dias com Abraão sem reclamar. Então, precisamos fazer uma consideração ao olhar para esse texto de uma forma um tanto que especial e diferente. Porque o sacrifício não foi apenas de Abraão. O sacrifício também foi um sacrifício de Isaac. Foi a voz de Deus que Abraão ouviu, foi a ordem de Deus que Abraão ouviu para que ele levasse o seu filho, o seu único filho, depois de tanta promessa. E aí é óbvio que havia fé em Abraão, porque Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 4 que ele creu contra toda esperança, ele creu que Deus, mesmo se ele entregasse Isaac, Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho Isaac, porque a promessa era Isaac. Então, se Abraão ele não acreditasse na verdade da profecia, ele não teria erguido a mão para matar Isaac, mas ele acreditava que mesmo se Isaac fosse morto, Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho. Mas o interessante é que nesse contexto, Isaac é óbvio que estava com receio. Ele sabia que havia um sacrifício para acontecer. Então Abraão acorda cedo, leva o seu filho na jornada, pega 2 servos para o acompanhar. E nesse momento, nessa jornada, o texto
texto original, vai usar uma palavra que é a palavra vaiomer. Vaiomer significa e ele disse. Durante 3 vezes no texto há esse vaiomer, que a Torá, quando ela narra um diálogo e ela quer informar a mudança da pessoa que está falando, ela o faz usando a palavra vaiomer, que significa e ele disse. Então, quando tu pega a Torá, o hebraico, no sentido original, ele não apresenta pontuações ou aspas. E no 3º dia da jornada, Isaac ele percebe que o pai está preparando a faca, está preparando a lenha, mas não tem a oferta. E aí o texto começa dizendo vaiomer. Ou seja, e ele disse, ou Isaac disse. Mas quando você olha esse texto, Isaac não diz nada. É como se houvesse algo na garganta de Isaac. É como se houvesse digamos assim, um respirar profundo em Isaac. É como se houvesse assim um diálogo trêmulo, em silêncio. Durante os 3 primeiros dias, Isaac tenta falar alguma coisa, ou seja, vaiomer. E ele disse, mas não sai nada. E aí depois, quando ele, mais à frente, consegue falar com o seu pai, a única coisa que ele diz é uma espécie de afirmação. Ele diz, vaiomer, meu pai. Então Isaac está trêmulo, ele fica em silêncio nos primeiros 3 dias, esperando ouvir do seu pai Abraão alguma explicação, mas Abraão não pode explicar o que pretende fazer. Isaac, ele deseja essa pergunta e o texto diz vaiomer, ou seja, ele disse, mas ele não diz nada. E aí depois dessa caminhada, depois desses 3 dias caminhando, Isaac tenta mais uma vez falar o vaiomer, mas sai apenas um galguejar, um balbuciar, na verdade, né? Algo que como se Isaac tivesse com uma aflição dentro de si. Eu acho que é mais ou menos essa a sentença no hebraico. E aí ele diz meu pai e Abraão diz meu filho. É o único diálogo entre eles. Então dá a possibilidade do Isaac depois perguntar, pai, eu estou vendo aqui o fogo, eu estou vendo a lenha, mas onde está o cordeiro? E Abraão, pela fé, responde, Deus proverá para si o cordeiro. Fica tranquilo, porque Deus proverá para si o cordeiro. E o versículo que eu acho mais interessante no capítulo 22 é o versículo 8, que diz, andaram ambos juntos, ou seja, yashidav, andar junto. Há um impacto nessa palavra yashidav, no sentido de descrever uma jornada para o qual os dois se encaminham com igual dedicação, apesar do conhecimento que tem de que somente um deles voltará vivo. Ou seja, yashidah, eles andaram juntos, apesar de perceberem que apenas um deles ia voltar daquele monte. E isso nos impacta nessa prontidão de Isaac confiar no seu modelo paterno, confiar nas promessas que Deus havia dado ao seu pai, mas ele vai como um cordeiro mudo ao sacrifício. Então, aquilo que nós, quando lermos esse texto, nós precisamos perceber que Abraão é o pai da fé, mas Isaac é o cordeiro, como símbolo de Cristo, que vai até o monte para se entregar por todos nós. Então, na Akedah, nesse momento de sacrifício judaico, de quem foi o sacrifício? O sacrifício foi de Abraão, mas o sacrifício também foi de Isaac. Porque Isaac se entrega de uma forma tão especial, nessa tradição que foi transmitida de pai para filho, de mestre para discípulo, que Isaac ele acaba nos apontando para Cristo Jesus, nos apontando para o Cordeiro de Deus que vai ao sacrifício morrer por nós. Então Isaac caminha com seu pai 3 dias e Cristo ele morre também 3 dias, fica morto 3 dias. Isaac vai como um cordeiro mudo, Cristo vai como um cordeiro mudo. Isaac vai entregar aquilo que ele tem de melhor, Cristo também vai entregar aquilo que ele tem de melhor por nós. Então, na Akedah, de quem é o sacrifício? O sacrifício é do Pai, mas a entrega é do Filho. Que Deus possa nos abençoar nessa reflexão. E lembre-se que Yashidav, e andaram ambos juntos. Da mesma maneira como o Yashidav estava com Abraão e com Isaac, Cristo também
está conosco, anda junto conosco, ou seja, Yashidav, Cristo está junto conosco. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã.